Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Paz Interior. Meu nome é Thiago e o pessoal que não está escutando tem que conectar o áudio. Eu vi que tem gente que entra na reunião, mas aí não conecta o áudio. Eu vou deixar essa reunião gravada e aí o pessoal vai conseguir, talvez amanhã, entrar e garantir que vai escutar direitinho. Então é o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thiago, né? De vez em quando eu faço esses eventos, eu sou professor de meditação, professor de yoga, professor de paz interior, né? Eu tenho mentorias, de vez em quando eu faço essa semana de lives também para compartilhar um pouco desse conhecimento. Essas lives, elas poderiam ser um curso cobrado, essa semana de lives, mas eu faço um pouco do conteúdo de forma gratuita para espalhar essa mensagem, para fazer isso chegar a mais pessoas, que eu acho que esse é o grande sentido disso tudo. Então, essa semana é uma semana de lives, e a gente vai fazer cada dia uma live. Eu confesso que quando eu marquei essa semana de lives, deve ter um mês mais ou menos, eu me esqueci que no domingo é eleição. Então, eu fiz uma ligeira alteração na programação. Então, domingo a gente não vai ter a live, então a gente vai fazer de segunda a sábado, né? De segunda a sábado. E cada dia a gente vai fazer um tema diferente. Então, hoje o tema é qual o caminho para a paz interior? E os temas das lives subsequentes a gente vai liberando pouco a pouco. A gente vai liberando no dia de manhã. Então, amanhã de manhã eu vou mandar um áudio no WhatsApp, vou mandar um e-mail falando qual que é o tema da live de amanhã. E eu posso adiantar o seguinte: as lives elas vão ter sempre um tema que facilita a gente no entendimento desse caminho, facilita a gente no aprofundamento sobre níveis de consciência, sobre tudo que nos ajuda a se aproximar desse objetivo final de ter uma paz interior consistente, uma paz interior profunda, como construir isso na nossa vida. Ou então a gente vai falar de obstáculos que a gente naturalmente tem. Às vezes a gente nem percebe que a gente tem, mas eu já estudei isso, eu já sei o que impede as pessoas de chegar nesse objetivo. Então a gente vai falar de ou coisas que nos aceleram para essa direção, formas de a gente se aproximar disso, ou obstáculos que impedem que a gente chegue nesse lugar, né? Então a gente vai, para que a gente consiga cada vez mais tirar tudo que é possível de dificuldade da frente e a gente conseguir de fato ter esse resultado, tá bom? Então já coloca aí na sua agenda, o encerramento dessa semana vai ser no sábado e não no domingo por conta das eleições. E a live de sábado ela vai ser uma live especial. É uma live onde eu vou contar em detalhe. Hoje eu vou falar um pouco da minha jornada e tal, para vocês me conhecerem um pouco mais também. Mas a live de sábado eu vou mostrar fotos, eu vou falar das viagens que eu fiz e tal. Então é bem legal. Eu gosto sempre de compartilhar isso com vocês. Então tá certo. Então essa introdução feita. Eu queria também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu vou falar um pouco hoje do meu caminho até aqui. E vou falar sobre como que as pessoas normalmente buscam paz interior. A gente vai aprofundar, né? O objetivo de todas as lives dessa semana é a gente aprofundar. A gente muitas vezes tem uma rotina muito corrida, a gente poucas vezes, raramente, a gente para ficar com a gente mesmo, para pensar sobre a vida, para pensar em assuntos mais profundos, como paz interior, como metafísica, como espiritualidade, como meditação, como propósito. Eu sempre gosto de falar desses assuntos. Então, essa semana é um espaço que a gente reservou aqui para, com esse espacinho na agenda de 1 hora, deve durar essas lives, não muito mais do que isso, a gente usar esse espacinho para aprofundar, para sair um pouco da correria, sair um pouco do Instagram, sair um pouco dos vídeos, sair um pouco do celular, dessa turbulência onde a nossa atenção ela fica drenada, e a gente usar um pouco desse tempo, sempre às 8h30, todo dia, para aprofundar um pouco, para refletir um pouco, para contemplar sobre o que eu acho que são as questões mais importantes da vida. Esse estado de consciência interno, essa paz interior, espiritualidade, essas questões existenciais sobre a vida, né? Então eu convido a vocês a acompanharem todas as lives dessa semana, que começa hoje na live 1 e vai até sábado,
na última live, na live de encerramento. Então, para começar, eu queria conhecer um pouco de vocês também. Então, quem puder abrir a câmera aí rapidinho, eu estou vendo aqui o nome das pessoas, e eu gosto de perguntar no chat. Tem um chat aqui no Zoom, então você pode clicar aí no chat e escrever de onde você qual o seu nome, a sua cidade, e para eu saber de onde vocês são, a cidade e o estado. A cidade e o estado já é legal. Então, pela lista aqui que está aqui a lista aqui que eu estou vendo, ó, tem aqui Alex Moraes, Antônio Jaime, a Carlinda, um abraço para a Carlinda. A Carlinda já é aluna nossa da mentoria do ano passado, eu acho. A Cristiana, a Delires, Beatriz, ou Delires, não sei. Ivanete, Dantas de Carvalho, a Leila Carvalho, a Lorena, a Liane, a Sandra, a Alaide, ou o Alaide, não sei, Eunice, Jô, Marcelo Roberto Ramos, Maria de Chagas Oliveira, Mônica, Neuza, Sandra, tem bastante gente. O Alex está respondendo aí já no chat, ele é de Saquarema, Rio de Janeiro, um abraço para o Alex. Então, da live, se vocês também quiserem deixar alguma pergunta, fazer algum comentário, fique sempre à vontade para escrever no chat. No chat aí, no final eu dou uma passada no chat para ver o que vocês falaram, de onde vocês são, né? Até vocês encontrarem o chat aí. Muita gente não deve usar muito o Zoom, então pode ser que demore um pouquinho, mas depois eu dou uma passada aí para ver de onde vocês são. Então já estou vendo aqui, a Carlinda tá mandando um abraço, a Leila de Niterói, um abraço para a Leila. A Cristiana é convidada da Carlinda, que bom, a Carlinda já está trazendo mais pessoas aí para o nosso ciclo de lives. Bacana. Então, beleza, pessoal. Quem conseguir escrever no chat aí vai ser legal. A gente já dá uma passada para entender um pouco de vocês, de onde vocês estão falando. A Ivanete de Salvador. Depois eu dou uma passada aí no final. E se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí ao longo da live no chat, que a gente vai se comunicando. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje. E hoje a gente vai falar do caminho para a paz interior, né? Eu acho que para a gente começar, é interessante eu falar um pouco de mim, né? Então, eu falei, eu sou Thiago, eu sou de BH, eu tenho 35 anos, eu já dei umas voltas pelo mundo, né? Eu já morei no Rio, morei 3 anos no Rio, adoro o Rio. Eu morei na Tailândia, 2 anos. Eu morei nos Estados Unidos 6 meses e eu fiz uma viagem de 3 meses para a Índia e para o Nepal. Eu vou mostrar um pouco dessa jornada aí na live de sábado, tá bom? E sim, eu quero começar falando um pouco o que aconteceu na minha vida para eu largar um emprego na indústria automotiva, uma carreira, na verdade, de 10, 11 anos na indústria automotiva, e vim aqui falar de paz interior, viajar o mundo buscando esse conhecimento de paz interior, espiritualidade, buscar valores elevados na vida, buscar o yoga, buscar a meditação, né? Aproximadamente nos últimos 6 anos é o que eu faço 100% do tempo, né? Eu dedico meu tempo, minha energia a estudar esses assuntos, a praticar, a aprender e a ensinar esses assuntos. Então, eu começo falando que sempre, eu como todo mundo, eu não nasci com um manual da vida, né? Então, eu sempre fui muito pensativo, muito observador, e eu pensava, qual que é a coisa mais importante para eu fazer na vida? Qual que é a coisa que faz mais sentido eu fazer na vida? Eu nunca tive uma resposta muito clara, né? Lá na minha infância, na minha juventude, assim, na minha adolescência, nunca tive uma resposta muito clara, muito óbvia de qual que é a resposta, né? Eu nunca fui também um super gênio numa área para que eu ficasse ali 100% imerso numa área e tal. Sempre fui uma criança normal, né? Então, uma vez eu vi uma definição de uma filósofa que ela dizia o seguinte, ela tem uma definição muito engraçada, uma analogia muito engraçada sobre o que é a vida. E uma vez eu vi ela falando o seguinte, essa filósofa, ela fala o seguinte, imagina que você, de repente,
se vê dentro de um sonho. Você está sonhando e nesse sonho você está dentro de uma história. Você está dentro de uma história e nessa história você vai entrando num cassino onde tem muitos jogos acontecendo, muitas mesas. Você vai andando, de repente você se vê em frente a uma mesa gigante, o pessoal fazendo um carteado, muita gente sentada ao redor dessa mesa jogando. E você chega ali, começa a olhar aquele carteado todo, aquele tanto de gente jogando. Alguém puxa uma cadeira para você, você senta e você tem que jogar. Você começa a jogar. Só que você não sabe qual jogo está sendo jogado, você não sabe como jogar. Você vê as pessoas ali descartando cartas, jogando, e você, por não saber o jogo, você começa a descartar cartas aleatórias também, porque ninguém te explicou o que você tem que fazer. Você não sabe o que está acontecendo. E essa filósofa disse o seguinte: isso é a sua vida. Assim é a vida. A vida é um jogo de cartas que você não sabe jogar, mas que você já está jogando. Você não sabe como funciona, você chegou aqui sem pedir, você não sabe as regras, você não sabe o que você tem que fazer, mas só de nascer você já começou a jogar. E o tempo está passando. Então, nessa analogia, vem a pergunta: qual que é o nome desse jogo chamado vida? Como que eu ganho esse jogo? Qual que é o grande objetivo final desse jogo? O que mais importante eu tenho que fazer aqui para ir bem nesse jogo, pelo menos? Aí se a gente começa a falar dessa forma sobre a vida, alguém vai falar assim: o importante na vida é ser feliz, certo? Eu acho que todo mundo aqui concorda com essa posição. Mas a pergunta é: onde está essa felicidade? Né? Então, eu achei muito interessante a primeira vez que eu escutei essa definição, porque olhando para trás, anos depois, eu escutei essa definição, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, e quando eu passei e comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida, foi exatamente isso a minha jornada. Foi isso que aconteceu. Assim como todo mundo, eu nasci sem o manual da vida, eu nasci sem ter certeza de nada, me perguntando o tempo inteiro, fazendo teste vocacional, o que eu devo fazer, o que faz sentido, né? Qual que é o meu caminho, qual que é o meu propósito, né? São anos depois que eu vim falar de propósito, vim pesquisar sobre isso e tal. Mas o que eu fiz? Eu fiz o que estava todo mundo fazendo. Eu fiz o que estava todo mundo esperando de mim, né? Então eu fui buscando aquilo que todos buscavam, aquilo que me ensinaram a buscar na sociedade, né? Eu tenho que tirar uma boa nota na escola, porque isso é importante para eu entrar numa boa faculdade, a boa faculdade é importante para eu entrar numa boa empresa, é bom importante para boa empresa, é bom importante para eu construir uma boa carreira é importante porque eu tenho que construir patrimônio, e quando eu tiver um bom patrimônio, eu tiver meus bens, eu tiver estabilizado na vida, eu tiver seguro e tal, 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 aí eu vou ser feliz, né? Essa é a chave da felicidade. Isso foi o que me contaram. E eu fui nessa jornada, né? E aí, lá em 2014, eu troquei de um emprego para o outro, recebi uma boa proposta e tal. E lá em 2015, eu comecei a perceber que eu estava chegando nesse lugar na vida que me falaram que era o meu objetivo, né? Eu tinha um carro legal, eu tinha um apartamento legal, eu tinha dinheiro para viajar, eu curtia pra caramba e tal, tal, tal. Eu tinha reconhecimento, né? A minha vida era em função de status, reconhecimento, prestígio, benefícios da empresa, posição de destaque, cargos importantes, prestígio e tal. E aí eu me perguntava, tá, e aí? É isso? Então é isso, né? E aí, lá em 2016, eu comecei a questionar minha vida, comecei a questionar tudo isso, né? As circunstâncias me levaram para uma situação onde eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu tive um acidente jogando tênis, eu torci o tornozelo, fiquei um mês em casa, e aí eu comecei a ler livros, comprar curso, refletir sobre propósito de vida, me perguntar sobre a minha trajetória na vida, qual que afinal era o objetivo da vida, não necessariamente da vida em si, mas pelo menos da minha vida. O que faz sentido para mim, né? Comecei a me perguntar tudo isso. E aí eu comecei a entender sobre os valores,
como tudo na nossa vida gira em torno dos nossos valores, né? Então, comecei a me perguntar quais são os meus valores, né? E os valores, eles direcionam as nossas decisões. Se você escolhe comprar um carro esportivo em vez de uma van, um SUV que cabe 7 pessoas, e compra um carro esportivo num lugar, isso tem a ver com seus valores. Se você escolhe ir para a Índia, ao invés de ir para os Estados Unidos nas férias, isso tem a ver com seus valores. Tudo que você faz, todas as suas decisões têm a ver com seus valores. Em quem você vai votar, né, que é o tema dessa semana, também tem a ver com seus valores, né? Então, tudo na sua vida é um grande alinhamento de valores com a vida. É um jogo, é um casamento muito fino. Então, eu comecei a perceber que eu tinha valores como consciência, espiritualidade, autorrealização, autodesenvolvimento, sabedoria, liberdade. E eu comecei a tentar encaixar minha vida com esses valores, né? Então, eu estava lá na minha empresa, morava no Rio nessa época, eu via as pessoas nessa empresa com altos salários, com altos benefícios. Eu perguntava, será que elas são de verdade felizes? Será que esse é o meu caminho? Será que elas estão realizadas? Né? E aí essa questão começou a abrir uma bifurcação na minha frente, né? Eu mergulhei nesse processo de autoconhecimento, comecei a investir muito nisso, fiz curso de propósito de vida, fiz workshop de meditação, fiz treinamento de yoga, comecei a botar meu pé em tudo que eu via, fazer cursos, fazer seminários, viajar, fazer retiros, né? E lá em 2016, eu fui aprofundando até 2017, e chegou um ponto que eu me vi numa bifurcação na minha vida. De um lado, eu tinha esse lado, essa carreira que eu já tinha, que era uma questão muito confortável, eu tinha reconhecimento, eu ganhava bem numa empresa, uma empresa importante e tal. E eu sabia onde aquilo ia me levar. E do outro lado, eu tinha uma nova possibilidade. Eu tinha uma jornada que eu não tinha ideia onde ia me levar, mas era muito verdade para mim. Uma coisa que tocava muito, muito internamente, de uma forma muito significativa para mim. Fazia muito sentido buscar aqueles meus valores que eu tinha descoberto que eu tinha, né? Esse aprofundamento no autoconhecimento, a busca da autorrealização, a busca de uma resposta mais profunda, né? E nesse caminho aconteceram algumas coisas, né? Eu fui recebendo alguns sinais da vida, né? Sabe, às vezes quando acontece uma coincidência, quando acontece uma sincronicidade, quando acontece algumas coisas que vão te dando respostas que você está buscando, né? Eu sentia como se a vida estivesse conversando comigo, e era aquilo que eu tinha que fazer. E aí, um belo dia, eu sentei com o meu chefe lá em 2017 para pedir demissão, né? E eu tinha que conversar com ele. E aí, eu sendo um grande fã do Ayrton Senna, um grande fã também de automobilismo e tal, eu lembrei de uma frase, no meio dessa entrevista, eu lembrei de uma frase e falei isso para o meu chefe. Ele estava querendo entender por que eu estava pedindo demissão, por que eu estava, do nada, com esses papos de meditação, de autorrealização, né, de espiritualidade. O que tinha dado em mim? Ele não entendia. Ele estava achando que tinha alguma coisa de errado com a gerente, que era da minha equipe, ele estava achando que era muito trabalho, ele estava achando... Falei, ó, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. E aí eu lembrei de uma frase que o Ayrton Senna falou, teve uma época que ele estava sendo muito criticado, porque ele fazia muita ultrapassagem perigosa, de vez em quando ele causava acidente na corrida e tal. E aí um grande piloto, Jack Stewart, foi fazer uma entrevista com ele, e ele deu umas alfinetadas no Ayrton Senna, e ele falou o seguinte: olha, você está causando muito acidente, ninguém nunca causou tanto acidente assim, você tem certeza que você está dirigindo da maneira certa, você não tem que rever a sua forma de dirigir e tal. E aí ele respondeu assim pro Jack Stewart, ele falou assim: ele falou assim, nós somos pilotos de corrida. Como pilotos de corrida, nós fomos feitos para vencer. Então, enquanto piloto de corrida, se você enxerga uma oportunidade, um espaço para fazer uma ultrapassagem, e você não tenta, nesse momento você deixou de ser um piloto de corrida. E por que eu falei isso para o meu chefe? Porque eu vejo a vida assim.
Naquele momento, eu estava na frente de uma bifurcação na minha vida, como eu disse, e eu vi uma oportunidade de algo que de fato era muito importante para mim. Era alinhado com meus valores, fazia sentido, era uma busca muito profunda, era como um chamado da minha alma. E naquele momento eu pensei, se nesse momento eu fecho os olhos para isso, nesse momento eu parei de viver. Não faz sentido mais. Viver uma vida que não é a sua, viver uma vida que não faz sentido para você, né? Se a gente olha por aí, a gente enxerga muito disso na vida, né? Quanta gente aí que já está morta por dentro, vive uma vida onde não acredita no que faz, não faz sentido nenhum, reclama de tudo. A pessoa já está morta, ela só não foi enterrada ainda, está esperando para ser enterrada daqui a 30 anos, mas de fato, ela não tem vontade nenhuma de viver, não tem conexão nenhuma com a vida que ela vive, né? E aí tem até um trecho de um texto de um escritor britânico, onde ele fala o seguinte, essa frase ficou famosa como se fosse do Dalai Lama, mas na verdade é uma frase de um escritor britânico, onde ele, no finalzinho de um grande texto, ele fala o seguinte, muita gente vive como se nunca fosse morrer e morre sem nunca ter vivido de verdade, né? Eu vou até compartilhar esse texto, é muito interessante. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp amanhã para compartilhar o texto inteiro, para falar para vocês no grupo lá. Mas então, essa é a reflexão da minha vida, né? Por que eu estava fazendo... você estava enxergando alguma coisa que fazia muito sentido? Por que eu estava hesitando em ir naquela direção? E eu percebia, se eu vendo isso, eu não vou, nesse momento eu vou estar parando de viver. E eu não queria... isso nunca foi uma opção para mim, né? Então, agora eu vou falar como que eu descobri esse caminho da paz interior. Então, eu só estou dando uma contextualizada para vocês saberem um pouco do meu histórico, das decisões que eu tomei, como que eu cheguei até aqui. Mas tudo isso para falar que eu fui morar na Tailândia lá em 2018, fiquei lá 2 anos, né? E quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar muito profundamente, eu praticava todos os dias, eu aprendia todos os dias, assim, tinha encontros, tinha práticas, tinha textos, tinham discussões em grupo e tal. E comecei a estudar muito yoga, muito meditação, muito espiritualidade. E dentro desses estudos tinham, claro, os textos sagrados, né? Esses conhecimentos milenares, como a Bíblia, como o Bhagavad Gita, como os Yoga Sutras de Patanjali, são textos milenares que já carregam esse conhecimento tão importante para o ser humano. E comecei a aprofundar dentro disso. E o que eu achava engraçado é que quanto mais eu lia, mais eu me identificava naquele dilema interno, né? Naquela busca sobre o que buscar, inclusive, na vida, né? E esses textos, eles respondiam questões muito íntimas minhas. Um deles, como eu disse, foi os Yoga Sutras, né? E os Yoga Sutras é um dos textos mais antigos do yoga, né? Ninguém sabe exatamente, inclusive, qual é a data dele. Ele pode ser de 3.000 anos atrás, pode ser de 5.000 anos atrás. Mas, resumidamente, é um texto de 195 frases, né? Sutra são como se fossem frases, como no poema, né? Acho que tem até um outro nome, estrofe, eu não sei se seria mais ou menos a mesma coisa, uma frase curtinha. Então, esses Yoga Sutras são os sutras do yoga, as frases, são 195. E aí, na primeira delas, eu já parei e fiquei impressionado com a profundidade daquele conhecimento. Porque na primeira desse texto de milhares de anos atrás, o meu professor falou a frase e começou a comentar. E a primeira frase tinha 3 palavras. E essa frase era, e agora, yoga. Só isso. E agora, yoga. Essa frase número 1. Aí ele parou para comentar. Eu falei, o que ele vai comentar? Porque eu não entendi nada. 3 palavras, e agora, yoga. E ele vai comentar isso. Ele começou a comentar. E aí ele falava o seguinte, na vida, a gente sempre busca metas externas. A gente está sempre buscando respostas no mundo externo. A gente nunca está virado para dentro. A gente está sempre buscando fora. Então a gente busca o quê? A gente busca a namorada perfeita, o namorado perfeito, o companheiro. A gente busca o carro perfeito, o carro bonito. A gente busca a casa perfeita.
parceiro perfeito, a comida perfeita, o destino perfeito para a gente fazer uma viagem de férias. Então, resumindo anos de estudo em uma frase, o que a gente está sempre buscando é a paz interior. A paz interior, na verdade, é um estado interno, é um estado mental ou até um estado de consciência de zero. É o estado quando a gente está satisfeito. É o estado quando a gente atinge o nosso objetivo, a gente atinge a nossa meta, a gente relaxa, a gente solta todo o resto, a gente fala, nossa, agora pronto, agora eu estou bem. Esses momentos de plenitude é o que a gente está buscando o tempo inteiro, certo? Isso é uma ótima coisa para se fazer, só que tem um problema. Esses momentos, ele dura muito pouco. Por quê? Porque a gente busca uma plenitude plena, né? Uma plenitude plena é uma redundância, mas a gente busca uma plenitude duradoura no mundo externo. Isso não funciona por um simples detalhe. O mundo externo, como diria Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. O mundo externo ele é instável. O mundo externo ele é dinâmico. Então, nada dura, tudo é temporário. Tem até aquela frase interessante que fala assim, você nunca entra duas vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez, o rio é diferente, aquela água que você encostou na primeira vez, ela já está lá embaixo. Ou seja, o rio já é outro. E outra coisa, você também é outro. Você, a cada segundo, você é uma pessoa diferente. A gente está trocando de células o tempo todo. Daqui a 15 anos, você não tem nenhuma célula no seu corpo que você tem hoje. Na verdade, são 10 anos, porque a célula dos ossos são as células que você demora mais para regenerar, demora 10 anos. Então, olha só, daqui a 10 anos você é uma pessoa completamente diferente. Você não tem nenhuma célula que você tinha. Então, isso mostra como a realidade ela é dinâmica e a gente não percebe. Então, não adianta a gente buscar uma plenitude duradoura no mundo caótico, no mundo dinâmico, no mundo onde está mudando o tempo todo, no mundo impermanente. O budismo fala muito disso, da impermanência. Então, tudo é impermanente. Uma pessoa é impermanente, um objeto é impermanente, até uma construção. Você olha para a parede da casa que você está agora, do apartamento que você está agora, você fala, essa parede é permanente, certo? Errado. Se você botar um microscópio nessa parede, você vai ver que os átomos estão movendo igual doido dentro dessa parede, que você tem uma percepção tão sólida dessa parede, dessa construção, né? Existem níveis de solidez, por exemplo, né? Um diamante ele é muito mais sólido do que uma parede. Então existem níveis, esse papo ele vai longe, né? Então, essa primeira estrofe, né, desse texto que o meu professor de yoga leu lá na Tailândia. E agora, yoga. O que significa isso? Significa eu cansei de buscar soluções temporárias. Chega um momento da vida que a gente quer soluções definitivas. A gente quer um ponto final. A gente está cansado de sofrer, a gente está cansado de ter problema, a gente está cansado de se frustrar com as nossas buscas de realização em coisas materiais, em coisas finitas, em coisas que não têm a capacidade de entregar esse objetivo, entregar essa resposta. Buda falava sobre isso. Buda falava sobre sofrimento. Como que o sofrimento permeia toda a realidade. A gente fala, nossa, Tiago, mas será que é assim mesmo? Será que o sofrimento é tanto assim? Mas na vida tem parte boa, não tem? Por exemplo, o bolo de chocolate é ótimo. Duvido você sofrer comendo um bolo de chocolate. Ah, então vamos lá. Vamos entrar nessa discussão então. Será que tem como sofrer comendo um bolo de chocolate? Come o primeiro. Você está comendo, certo? Excelente. Melhor bolo de chocolate que você já comeu na vida. Só tem um detalhe. Você vai comendo, você está adorando aquilo,
mas você está vendo que o bolo está acabando. Isso já é um sofrimento muito sutil. Você está percebendo que aquilo já está acabando. Aquilo não vai durar. Será que vai ter outra fatia? Será que essa receita tem como você pegar ela de alguém? Você nunca vai comer esse bolo de novo na sua vida. Vai ser o único bolo desse que você vai comer e você não vai passar vontade o resto da vida. Fora isso, terminou de comer. Nossa, excelente. Melhor experiência da minha vida. Me dá outro. Aí vem mais um bolo. Claro, senhor. Toma mais um bolo aqui. Você tem um cartão de crédito infinito, está no restaurante lá. Traz mais um. Nossa, é uma delícia esse bolo. Realmente é bom. Traz mais um. É, esse bolo é bem bom mesmo. Traz mais um. Até quando você consegue comer bolo de chocolate até o ponto de você odiar o bolo de chocolate? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais comer esse bolo de chocolate. Então, é engraçado como algo que é muito bom no começo dá uma volta em algum momento. Aquilo já virou uma coisa que não está funcionando mais. Está, inclusive, caminho inverso, está te fazendo sofrer. Você vai ficar com a barriga doendo, você vai ter piriri, você vai vomitar, você se vê num problema que você nunca imaginou. Uma coisa que para você era tão óbvio, que aquilo era tão bom. Como que eu estou me frustrando agora com uma coisa que era tão claro que era ótimo? Então, o fato é, toda tentativa de buscar uma felicidade definitiva em algo finito é frustrada. Então, baseado nisso, de onde vocês acham que vem a famosa paz interior? Quem quiser pode colocar no chat aí também. No final eu dou uma passada nos comentários. Será que vem de fora a paz interior? Acho que baseado em tudo isso que eu já falei, acho que não, né? Mas o que acontece? A nossa mente, ela não quer nem saber. A mente, ela está muito determinada em encontrar algo que vai entregar essa felicidade duradoura, essa felicidade definitiva. Só que a cada coisa que ela vai pegando, ela percebe que aquilo não tem essa capacidade de entregar essa felicidade toda, e aí ela vai para o próximo objetivo. A pergunta é, quanto tempo a humanidade vai demorar para chegar ao nível de consciência de entender a primeira frase de uma estrofe de 3 palavras que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, que é, e agora, yoga. Ou seja, cansei. Me dá algo que de fato vai além do material. Me dá uma solução definitiva. Não quero mais, já cansei de brincar. Agora eu quero um ponto final nisso tudo. Algo profundo, algo que de fato resolva. Não quero mais algo que estão me vendendo para a próxima coisa legalzinha que eu tenho que ter, porque essa busca não tem fim. Se você deixar a mente liderar esse processo, boa sorte. Porque a mente vai passar por tudo que existe no mundo manifestado e não vai conseguir resolver o problema. Ela vai buscar a felicidade no carro, como eu disse, na namorada, na casa, na viagem, no status, no cargo, no benefício e tal, e tal, e tal. E tem sempre o denominador comum. Nada é capaz de satisfazer uma mente agitada. Essa frase dá até para anotar. Nada é capaz de satisfazer uma mente agitada. Sabe por quê? Qual que é a limitação da mente? Qual que é o espaço que a sua mente ocupa? Sua mente, ela está fora do espaço e do tempo. Ela é infinita. Qual que é o limite material para a mente? Não existe. A mente, ela pode
eternamente buscar uma coisa nova, sem parar, para sempre. Aí você fala, Thiago, e o ser humano, qual que é o mais longe que o ser humano já fez, já buscou no mundo material? Ó, tem alguns exemplos, né? Tem vários bilionários, muita gente que tenta, eu duvido que eles chegarem em algum lugar, mas eu, como eu falei para vocês, eu trabalhei em indústria automotiva, eu gosto de automobilismo, e uma vez eu vi uma notícia que eu achei muito caricata de tão óbvio que ficou para mim, como exemplo disso tudo que eu estou falando. Eu vou até mostrar para vocês aqui. É uma matéria que eu vi num site de notícias automotivas. É isso aqui, ó. Eu acho que vocês estão enxergando aí a minha tela. Olha isso aqui. O sultão de Brunei tem uma frota de 7.000 carros de luxo. Ele tem 7.000 carros para uma pessoa só. Brunei é um pequeno país do Sudeste Asiático, rico em petróleo e governado por um sultão desde 1968. É o líder ditatorial do país desde então. Sendo um país muito rico em petróleo, Brunei é conhecido pelo bom nível de vida dos seus habitantes, a maioria a serviço do Estado e do sultão. E tal, tal, tal. Aí começa a falar, olha os carros que o cara tem. Ele tem 11 Aston Martin, 209 BMW, 382 Bentley, 452 Ferraris, 179 Jaguares, 134 Koenigsegg, que é um dos carros mais rápidos do mundo, 21 Lamborghinis, 574 Mercedes-Benz, 604 Rolls-Royce, que é um dos carros mais luxuosos do mundo. E ele tem ainda, olha só, ele gastou 14 milhões de dólares para banhar a ouro o seu Rolls-Royce Silver Spur segundo limousine. Chega a ser engraçado. Ele tem uma Mercedes-Benz banhada a ouro. Chega a ser uma piada. Então, quando eu falo que a mente não tem limite, é disso que eu estou falando. A nossa conta bancária normalmente tem limite, não tem? Mas um cara desse parece que não tem. O que acontece? Acontece isso. Então, o que tem a capacidade de fazer isso parar? Será que você chegar lá no escritório desse cara, na casa dele, lá em Brunei, dar uma chacoalhada nele e falar assim, ó, acorda, não é isso, não é aí que está a resposta. Será que resolve? Não sei. O fato é que essa solução, ela está em um lugar, que é no nível de consciência. Chega num ponto que você fala, chega, você chega a essa conclusão. Não adianta, não é essa a resposta. Você está numa rua sem saída, você está batendo a cabeça na parede. Não é isso que vai te entregar o que você está buscando. Esse cara parece que ainda não percebeu, mas ele tem o dinheiro, ele gasta do jeito que ele quiser. Então, a gente volta para a primeira frase dos Yoga Sutras. E agora, yoga. Ou seja, e agora, eu quero paz. Isso é um insight. Isso é uma sacada, né? De que a resposta não está fora. A resposta está dentro. O problema é a agitação da mente. O problema nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro. E por conta desse problema interno, a gente buscava fora algo que não tinha a capacidade de solucionar o problema interno. Então, esse estado de plenitude é uma coisa que acontece quando a sua vida está dando tudo certo, está dando tudo errado, você está bem do mesmo jeito. Será que isso existe? Será que isso é loucura? Será que você é a primeira pessoa no mundo a querer isso? E aí eu te dou um spoiler. Já tinha gente escrevendo sobre isso há mais de 2.500 anos. Como eu disse, sobre Buda, como eu disse sobre Patanjali. Então, depois de uma vida buscando tudo, chega aquela que é a hora do chega. Que você cansou. Você quer uma resposta de verdade, uma solução definitiva. A pergunta é, quando que vai ser a sua hora do chega? Você não é obrigado a decidir nada. O sultão de Brunei está feliz lá, com 7.000 carros dele de luxo.
né? Pagando 15 milhões de dólares para pintar o carro de ouro, banhar o carro de ouro. Deixa ele lá, ele está com o dinheiro dele, está cheio de petróleo lá, não tem nada de errado. Mas é a sua vida que está em jogo, a sua paz interior que está em jogo, né? E, curiosamente, a gente fala muito mais disso no Oriente do que no Ocidente. No Ocidente, né, no mundo moderno, né, tão evoluído, né, que a gente tem iPhone 14 com 3 câmeras, parece que a gente está sendo empurrado para a direção oposta. Parece, já fala disso nos outros dias das lives, parece que a gente está piorando em vez de estar evoluindo. Sabe por quê? Porque isso gera lucro. Simples assim. Isso gera lucro. Enquanto você acreditar que a solução está fora, você sempre vai ter alguém para te vender mais uma coisa que você ainda não tem, que vai resolver o seu problema. Vai ser um carro mais tecnológico, vai ser um celular com uma câmera melhor, vai ser uma harmonização facial, porque o problema esse tempo todo é que você nasceu com a cara errada. Agora você precisa dar uma angulada no queixo e aí você vai ser feliz, porque era isso que eu não tinha inventado ainda, que estava faltando para você, de fato, ser uma pessoa realizada. Faz sentido? Acho que não, né? Então, esse é o contexto da nossa cultura, da nossa sociedade. Esse é o mundo que a gente está imerso. Todo mundo empurrando a gente para o precipício, empurrando a gente nessa busca infinita fora, vendendo mais uma solução externa que eles falam que tem a capacidade de resolver o seu problema, mas não tem. E quando a gente olha para o Oriente, de onde vem esse conhecimento que eu estou falando, você vai ver que há milhares e milhares de anos já existia essa sabedoria, já existia esse conhecimento, já existia essa profundidade, já existia essa contemplação sobre a vida, já existia esse dilema interno, essa questão existencial, que fala do nosso principal problema, que é a nossa própria mente agitada, a nossa própria mente inquieta. Que no final não existe nenhum problema externo, todos os problemas são internos. E o principal deles é a sua própria mente e o estado de inquietude da nossa mente. Então, depois de muita propaganda, de muita historinha, você precisa disso, você precisa daquilo, você tem que comprar isso, é só até amanhã, e isso é a nova solução, todos os problemas acabaram, parece aquele negócio do Cacete do Planeta, né? Todos os problemas acabaram. Chegou agora o novo desfibrillator, sei lá o que, Tabajara. Isso é uma paródia para justamente isso que eu estou falando. A capacidade da nossa sociedade de inventar coisas para você querer, para que você tenha uma sensação de realização, de felicidade, que na verdade é uma mentira, mas é mais uma coisa que vai dar um lucrinho, mais um produtinho da moda que vai fazer você gastar mais um dinheiro, e aí nisso o cara ganha mais dinheiro e o problema segue, né? Então, isso tem a ver com a nossa sociedade, isso tem a ver com o nível de consciência da nossa sociedade que a gente vive, né? Até que chega um ponto que você entende que nada disso tem a capacidade, de fato, de te entregar a paz interior, que é o que você busca em última instância, em tudo que você faz. Essa é a sabedoria tão valiosa que vem do Oriente. É uma sabedoria que entende que a resposta está dentro. Ela olha além do mundo material. Ela transcende o mundo material. Então, respondendo à pergunta, que é o título dessa live, qual que é o caminho para a paz interior? Em uma palavra, o caminho é meditação. Aí você me pergunta, por que, Tiago? Porque a meditação ela é capaz de transformar a sua realidade interior. Isso é até meio contraintuitivo. A gente não imagina que seja desse jeito. Mas ela é a grande saída. A maior saída, na verdade, ela é para dentro. Ela não é para fora. O único lugar que você pode construir uma paz interior consistente, sustentável, que não está submetida à impermanência do mundo manifesto, do mundo externo, o único lugar é dentro. E não só é o único lugar que você consegue desenvolver essa paz interior, mas é o único lugar que você precisa de paz interior.
Porque a sua experiência da sua vida é nada mais do que a sua experiência interna. Você não tem uma experiência externa do mundo. Você sente tudo dentro. Então, quando você transforma a sua experiência interna, você não precisa de mais nada, né? Quando você tem paz dentro, a sua vida vai se acertando aos poucos. Sua vida vai se encaixando, ela vai se resolvendo. Você vê um mundo diferente. Você trata as pessoas diferente. Por quê? Porque essa transformação interna te transforma numa pessoa melhor, uma pessoa diferente. Só o fato de você estar em paz, a sua experiência da vida muda. Eu gosto muito de forró, eu até fui no forró ontem. Sempre que eu posso, eu dou um pulinho no forró, fico enferrujado uns meses, aí depois eu volto de novo. Tem uma música do Fala Mansa que diz o seguinte: muda que o seu mundo muda. Isso é muito verdade. Inclusive as letras do Fala Mansa são bem legais. São bem legais. Muda que o seu mundo muda. Ou seja, quando você muda, sua experiência da vida muda. É uma coisa muito curiosa. É como se você estivesse olhando no espelho o tempo inteiro. Então você está bem, sua vida tá brilhando, sua vida está radiante, suas relações estão vivas. Você está curtindo, você está engajado com a vida. Você está mal, parece que dá tudo errado. Então, quando eu falo de uma experiência interna, eu falo daquela voz que tem dentro da sua cabeça. Qual que é a qualidade da voz que tem dentro da sua cabeça? Qual que é a qualidade da sua mente? Sua mente é uma mente tranquila? É uma mente relaxada? É uma mente pura? Ou é uma mente julgadora? É uma mente irritada? É uma mente inquieta? Uma mente insatisfeita com tudo? É uma mente reclamona? E quando você muda de dentro para fora, você desenvolve um amor próprio, você desenvolve compaixão, você transforma a qualidade da sua mente. E ainda tem outro ponto. Se você quer ajudar na mudança do mundo, mais importante ainda, você precisa mudar de dentro para fora. O fato é que você não tem como entregar para o mundo algo que você não tem. Se está todo mundo morrendo de sede, você está com um copo vazio, como você ajuda? Você não ajuda. Você precisa estar com um copo cheio para ajudar na sede do mundo. Então, esse é o caminho que eu estou falando. É aí que está a paz interior. E assim que, inclusive, você vai ter o seu melhor impacto no mundo. Assim que você vai ter a sua melhor, cumprir da melhor forma a sua missão no mundo. Você precisa estar bem, porque você nunca vai conseguir dar algo que você não tem. Tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. O que ele está falando? Ele está falando de níveis de consciência. Quando você eleva o nível de consciência, algo que era um problema deixa de ser. Porque a sua visão muda. Houve uma transformação interna, houve uma elevação do nível de consciência. Normalmente a gente acha que o problema está onde? Nos outros. A solução é perceber que o problema que eu achava que existia, na verdade, nem existe. Porque o meu jeito de ver o problema era, de fato, o problema. Mas aí, quando a bola fica do nosso lado, a gente evita, né? A gente não gosta de ter a gente que fazer o trabalho. É sempre mais fácil apontar o dedo para o outro e falar: o problema é outro. Mas esse jogo é o jogo do nível de consciência, é o jogo verdadeiro, né? É o jogo onde a gente, de fato, resolve o problema. Então, voltando aqui para a meditação. Por que a meditação, de fato, é a grande resposta que a gente busca? Porque ela não é uma coisa que foi inventada o ano passado, há 5 anos, há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos. A meditação é a prática, é a ferramenta, a prática mais testada, mais validada, mais eficaz na história da humanidade para resolver esse problema que eu estou falando. Para elevar o nível de consciência do ser humano. Por quê? Será que eu estou inventando isso? A meditação, ela faz parte de várias tradições milenares. Eu tive na Tailândia, estudei yoga. Eu tive no Nepal, estudei budismo.
Eu tive na Índia, estudei Vedanta. Eu sou do brasileiro, o Brasil, o cristianismo é muito forte. Eu estudei um pouco de cristianismo também. E eu descobri que nos estados profundos de oração, no cristianismo, ele é muito similar ao estado profundo meditativo. Então, a meditação é um caminho comum em várias tradições. A meditação, a essência dela tem muito a ver com a essência do ser humano. A essência do autoconhecimento é acessada através da meditação. É um aprofundamento na consciência. Então, ela vai na essência do que a gente é de verdade. Ela vai na essência da consciência, de quem nós somos. É uma coisa metafísica. É uma coisa que às vezes não dá nem muito para explicar com palavras. É uma coisa que você precisa viver isso. E além disso tudo que eu estou falando, ela traz paz. Ela traz conhecimento, ela traz sabedoria, ela traz insights, ela traz sacadas sobre a realidade, um entendimento da vida. Existe um tipo de meditação que é a Vipassana, né? Ficou muito famosa essa meditação Vipassana, porque é uma meditação que você vai lá, fica 10 dias meditando em silêncio. Ela era um pouco até bem desafiadora, né? Porque uma pessoa que nunca meditou, você chegar lá e ficar meditando 6 horas por dia durante 10 dias, é uma coisa que até meio... eu acho bem complicado, assim, para eu tendo estudado e praticado bastante meditação, eu não faria isso na minha primeira vez de meditação, um retiro desse. Mas só o título, Vipassana, sabe o que significa Vipassana? Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são. E o que é isso? É um retiro de meditação. Você fica meditando o dia inteiro. Tem uma palestra ali de 20, 30 minutos, depois você fica o dia inteiro meditando. No aprofundamento interno. No aprofundamento da sua própria consciência. Qual que é o resultado disso? Você ver as coisas como elas realmente são. Então, olha só como que transforma a sua interioridade, transforma o seu entendimento, transforma a sua mente. A gente vai falar disso até nos próximos encontros. Transforma o seu cérebro. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui, ó. Eu vou falar desse livro aqui, ó. Esse livro aqui fala dos experimentos científicos que foram feitos com neurocientistas, onde ficou provado a transformação neurológica proporcionada pela meditação. Tem muita gente que escuta falar de meditação e fala, não, meditação é uma de budista, budista é religião, religião tô fora, mas não é assim. A religião, a meditação, ela tem várias religiões, curiosamente. Olha só, ela está em várias religiões, mas ela não é de religião nenhuma. Por quê? Porque a meditação é nada mais do que o aprofundamento do ser humano nele mesmo. Antes de ser de alguma tradição, a meditação é isso. É uma prática de autoconhecimento da própria consciência do ser humano. Então, o único pré-requisito é você ter uma mente e você ter a consciência de que você tem uma mente. Né? Até o Homo sapiens, né? O nome da nossa espécie como ser humano, na verdade, Homo sapiens sapiens. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, aquele que é consciente, sabe que é consciente. Esse é o seu único pré-requisito para a meditação. Então, é um trabalho de introspecção. Até no yoga, né? Eu estudei muito yoga. O yoga, ele fala o seguinte. O yoga são 8 estágios, 8 passos que você precisa dar para você chegar no estado de yoga. O que é o estado de yoga? Yoga significa união. Então, é o estado de autorrealização. É o estado mais elevado de consciência. É o samadhi, né? Esse termo famoso, samadhi, muita gente já ouviu falar. Qual que é o estágio número 7? Ou seja, imediatamente anterior ao samadhi? Dhyana, em sânscrito. Dhyana significa meditação. Então, olha só que curioso. Para todos os lugares que você olha, você enxerga uma lógica. Não precisa ser um gênio para perceber que essa prática
ela tem um poder muito, muito grande, que é um poder de transformação interna. E essa transformação interna, essa introspecção, ela entrega paz interior. Ela entrega uma união, yoga. Ela entrega uma religação. O que significa religião? Religião vem do latim religare, que tem a ver exatamente com a união. União do que com que? União do finito, do ego, do eu limitado com o eu absoluto, com a consciência cósmica, com a unidade. São caminhos diferentes para o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o jogo que a gente está jogando na mesa de carteado que a gente nem sabe qual que é o jogo? O jogo é a autorrealização do ser humano. O jogo não é conta no banco, o jogo não é número de carros de luxo, o jogo não é casa, carro, apartamento. O jogo é autorrealização. Esse é o jogo. O máximo do potencial humano. Estou falando de paz, estou falando de amor, estou falando de sabedoria, estou falando de liberdade, todos os níveis. Então, é explorar o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Esse é o objetivo. Você descobrir que você é a chave de todos os seus problemas, isso você resolve de dentro para fora. E a meditação é justamente essa prática central, essa prática que é a coluna vertebral desse trabalho, que ela está na grande maioria das tradições que de fato funcionam, as tradições milenares, ela é um denominador comum nesse contexto todo. Essa foi a conclusão que eu cheguei depois de viajar o mundo, estudar, aprofundar, praticar, né? Tailândia, Nepal, Índia, yoga, cristianismo, budismo, hinduísmo, Vedanta, etc. Então a resposta para mim é essa, ela está muito claro, ela é muito óbvia, né? A meditação é um pilar. Então se há algo a se buscar, é isso. E isso leva à felicidade, isso leva à paz interior consistente. Aí você se pergunta, será que isso faz sentido mesmo? Então me fala alguém que fez isso, Thiago, que deu certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu vou tirar o Sultão de Brunei aqui. Acho que todo mundo já entendeu a história do Sultão de Brunei. Vamos colocar aqui agora o seguinte. Homem mais feliz do mundo. Olha lá. Matthew Ricard alcançou nada menos do que menos 0,45, superando não apenas todos os outros participantes, mas também os próprios limites estabelecidos pelo estudo. Daí então ele foi declarado o homem mais feliz do mundo. Quem que é esse cara? Esse cara é um monge budista. Esse cara, ele fica lá na cidade que eu fui, lá em Katmandu, no Nepal. Ele é francês. E eles fizeram experimentos, né? Eles fizeram estudos, onde eles conectam 256 sensores na cabeça para detectar o nível de estresse, irritabilidade, aborrecimento, prazer, satisfação e dezenas de outras sensações diferentes. Fizeram mesmo com centenas de voluntários. O resultado obtido mediram o nível de felicidade de cada participante numa escala. Matthew Ricard alcançou a melhor nota, superando não apenas todos os participantes, mas também os próprios limites estabelecidos pelos estudos. O cara, ele conseguiu um resultado que era além do limite que o estudo achava que dava para chegar. Ele foi declarado o homem mais feliz do mundo. Ele é filho de conhecido filósofo francês e de uma pintora, escreveu o livro tal, tal, tal. Aqui, ó. Mostrou que pessoas que, assim como eu, passaram muito tempo meditando. Havia 15 entre elas que participaram do estudo, apresentaram ao meditar uma magnitude de ativação em certas áreas do cérebro sobre compaixão, não felicidade, mais alta do que havia sido detectado até então na neurociência.
é engraçado, né? Se você pega as pessoas que fizeram isso, como, por exemplo, monges tibetanos, você fica olhando para aqueles caras no Himalaia lá, a gente tem pena deles, né? A gente fala, nossa, coitado, o cara mora lá em cima da montanha, nossa, o cara não vai na Disney, o cara não compra iPhone, o cara não vai para festa, ele não vai no carnaval, nossa, ele não bebe com os amigos, coitado dele. Longe de mim ser igual a esse pessoal. E aí, você vai procurar quem que é a pessoa mais feliz do mundo. Curiosamente, são os monges que meditam, né? Então, há 20 anos, isso não era tão claro como é hoje, porque a gente não tinha nenhum equipamento para entender a profundidade dessa transformação interna que a meditação proporciona, né? Buda, quando teve essa experiência lá em Bodh Gaya, embaixo da figueira lá, que ele teve a experiência da iluminação espiritual, ele falava para o pessoal dele assim, ó, vocês não vão entender. E realmente é uma coisa que não tem como a gente nem entender direito. Mas o que acontece? A ciência evoluiu tanto nas últimas dezenas de anos, nas últimas décadas, que hoje em dia você consegue escanear o cérebro, colocar sensores, neurosensores para monitorar a sua experiência interna dentro do cérebro, e aí não tem nem como você negar mais. Os experimentos científicos feitos pelas faculdades mais evoluídas do mundo, os equipamentos mais evoluídos do mundo, já batem o martelo. A meditação transforma a sua neurologia, né? Existe até um termo chamado de neuroplasticidade, que fala justamente dessa transformação interna. Então, o Oriente ele já sabe disso tem muito tempo. Uma vez perguntaram para o mestre, né, de meditação, qual que é o maior segredo para você conseguir meditar? Qual que é o maior segredo da meditação? Ele falou, sentar e meditar. Então, a meditação, ela, muito mais do que em ser entendida, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser praticada dentro de um método validado, um método que tem acompanhamento, né? Porque, eu já diria, um grande yogi da Índia, chamado Shivananda, ele dizia o seguinte, mais vale 1 grama de prática do que 1 tonelada de teoria. Então, tudo que eu estou falando aqui é muito bonito, faz muito sentido, né? Eu tiro muito valor disso, baseado em tudo que eu estou compartilhando com vocês, tudo que eu estudei, as viagens, as conclusões que eu cheguei depois de todas as viagens que eu fiz e tal. Mas o fato é, isso tem que ser aplicado, né? Isso tem que ser aplicado. E se eu tivesse que te indicar um primeiro passo para você começar a pensar, para você começar a colocar, tentar colocar em prática alguma coisa, eu falo que um primeiro passo é você começar a observar a sua mente, começar a observar as narrativas da sua mente, começar a observar seus pensamentos. Como que os pensamentos estão sempre nos impulsionando para fora? Como que o pensamento está sempre apontando para o outro, né? O problema é o outro, e aí quando a gente está na escola a gente aprende, né? Que quando a gente aponta para o outro tem 3 dedos para trás e 1 para frente. O problema é estar sempre mais na gente do que no outro, né? Então a gente começar a perceber a mente. Em tibetano, o termo meditação significa criar intimidade com a mente. Então tudo isso faz parte de um autoconhecimento. Antes da gente transcender a mente, a gente tem que entrar em contato com ela, perceber ela. Perceber como que a mente nos incentiva a ir para fora. Colocar o problema em alguém. Ela gera narrativas, gera histórias, que a gente conta, inclusive, para a gente mesmo. O grande problema é que a gente se identifica com a narrativa que a mente conta, e aí, ela, em vez de falar o fulano está errado, o grande lance é, em vez de a gente falar o fulano está errado, a gente começar a olhar para a gente e observar a mente falando que o fulano está errado. Porque observar a mente, inclusive, em si só, já pode ser até considerado uma prática espiritual. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Isso foi só a primeira live. Vão ser 6 lives. Como eu disse no começo, eu tenho um pessoal que estava com dificuldade de conectar o áudio, eu vi que todo mundo conseguiu depois, então eu fico feliz que vocês tenham conseguido.
Eu diria também para vocês compartilharem esse conhecimento. Eu vou mandar amanhã a gravação dessa live. Então, se você não conseguiu escutar no começo, porque tava dando problema no Zoom e tal, você tem como assistir novamente, pegar a parte que você não escutou. Também te incentivo a compartilhar. Pode compartilhar aí no grupo da família, no grupo de amigos, pessoas que vocês entendam que estejam prontas para esse conhecimento, né, que não é uma coisa muito comum também na sociedade. Eu acho que esse pessoal que está aqui é um grupo bem seletivo, e amanhã a gente vai continuar essa nossa jornada. E só passar rapidinho que o pessoal escreveu no chat. A Eliane escreveu: a paz interior vem de você se conhecer e dominar seus sentimentos, suas palavras, suas ações. Aí está o problema: conhecer a si mesmo, dominar seus sentimentos. Justamente, isso tudo é possível, inclusive, através da meditação. A Karina também falou assim: grande verdade. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que entraram. A gente se vê amanhã aqui de novo, 8h30. E o tema da live de amanhã eu vou mandar amanhã pela manhã, ali perto de meio-dia mais ou menos, ou então um pouco depois do almoço, vai depender. Mas amanhã eu já vou mandar tanto um e-mail com o tema de amanhã, quanto pelo WhatsApp, tá bom? Então, encontro com vocês amanhã aqui de novo. Um grande abraço e até amanhã. Até mais.